Alô, tudo bem? Vamos para mais um vídeo? Eu peço, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. E hoje é muito interessante o tema de hoje. Se chama As Maldades dos Ímpios. Baseado em Provérbios 5:22, que diz: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Amém. Ele morrerá, o ímpio morrerá, claro. Todo mundo morre, né? Todo mundo morre. O bom e o mal, tanto faz, eles morrem. Então, claro que aqui está falando da morte eterna. O justo vai morrer, mas vai ressuscitar para a vida eterna. O ímpio simplesmente morrerá, sem vida eterna, sem nada. Tá? O homem sem Deus, ele é cruel. É cruel, irmãos. Ele é cruel com os animais. Né? É cruel. Tem pessoas criadores de gado, né? Que fazem o seguinte para a carne do animal ficar macia. Eles botam o animal numa jaula assim, uma jaula bem pequena. Podemos dizer que é do tamanho de um caixão para um boi, é do tamanho de um caixão para um boi. Isso impede o boi de se movimentar, porque é bem estreita a jaula, bem compacta mesmo. Não dá para o boi não entrar, ele não consegue dar um passo à frente. Aí esse animal fica agonizando, claro, né? Pouco espaço. Um detento já fica agonizando mesmo numa cadeia que às vezes é maior, né? É maior, tem metros quadrados maiores, já agoniza. Imagine um animal que não pode nem se mexer direito, porque foi colocado naquela jaula. E os homens não estão nem aí, né? Tem animal que fica até mordendo a grade de tanta agonia. O ser humano é mau, minha gente. Eu já falei sobre isso. O falecido Luiz Gonzaga disse, né, falando sobre a crueldade dos homens, ele fez a pergunta, que é a letra da música, né? Meu Deus, ele falou, meu Deus, por que tanta judiação? Né? Os seres humanos também são cruéis para os seus semelhantes. Um dos povos mais cruéis do mundo foram os assírios. Quando pegavam um prisioneiro de guerra vivo, eu não vou nem dizer o que ele fazia, coitado. Era uma crueldade tremenda. Os homens se escravizavam uns aos outros. Eu assisti um filme muito interessante de Mel Gibson, falando daqueles povos da América pré-colombiana. Eram os povos que escravizavam os seus semelhantes, maltratavam os seus próprios semelhantes, faziam sacrifícios humanos. Aí o filme, no final, termina assim, né, que as caravelas lá da Europa desembarcando na América, nessas terras americanas. Aí o que é que iria acontecer no futuro? A história, quem estuda a história sabe, né? Esses povos da Europa começaram a ter contatos amistosos. Os primeiros contatos foram amistosos, mas depois começaram a escravizar também.
Quer dizer, esse povo da América que escravizava também passou a sentir o sabor do próprio veneno. Passou a ser escravizado também e muitos morreram, muitos foram exterminados, né? A maldade do homem tem várias vertentes, não é? É um irmão odiando o outro, um semelhante odiando o outro, só por causa da cor da pele. Por causa da cor. É o chamado racismo, né? Tem a misoginia. Tem homens que realmente não gostam de mulheres. O que puder fazer para prejudicar, por exemplo, a colega de trabalho, ele faz. O que ele puder fazer para maltratar a própria esposa, ele faz. É a misoginia. O que é misoginia? É o ódio que um homem tem pelas mulheres, né? Misoginia. É o descaso com os pobres. Quem é rico tem uma tendência de ter nojo de pobre. Para um rico, o seu animal de estimação vale mais do que um pobre. É um nojo terrível. Assim é o ser humano, né? Tem essa tendência de desprezar os que não têm privilégios. O que é que diz aqui em Provérbios 24, 19 e 20? Diz: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Amém. Tá certo? Deixa eu dar um bom motivo para você não ter inveja dos maus, né? Talvez você é essa pessoa que diz: eu aqui, sendo fiel a Deus, eu na minha pobreza, enquanto tem tanta gente praticando mal. Colegas que me humilharam, hoje são ricos. E eu aqui humilhado na minha pobreza. Daniel 12, vamos ver, vamos terminar aqui com Daniel 12, versículo 2, que diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, amém, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Tá? Quem é que vai ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno? Os que humilham os pobres, os que desprezam os desafortunados, os que ganham a vida, tiram a vida do teu semelhante, dos semelhantes, não é? Por causa do amor à riqueza. Tantos traficantes, né? Tantos assassinos, tantos homens que estão no poder. A gente está vendo aqui no Brasil, né? Tantos homens no poder, oprimindo os outros para se manter no poder. Não sei se vocês sabem, né? O nosso Brasil está virando uma ditadura, viu? Está virando uma ditadura porque os grandões que estão no poder estão mandando para a cadeia a oposição, aqueles que fazem denúncias verdadeiras contra eles. Mas vamos orar pelo nosso Brasil e não tenha inveja, porque essas pessoas que praticam o mal vão ressuscitar para ter o castigo que merece. Quem não se arrepender, nenhuma pessoa que não se arrepender de seus pecados, nenhum ímpio vai ficar impune. Vai ressuscitar para ter o que merece. Então vamos continuar praticando o bem, mesmo sendo oprimido. Vamos praticar o bem. É isso que Deus quer de nós. Que a recompensa é muito boa. E o castigo dos ímpios é algo terrível.
Então que Deus abençoe a tua casa.